Fala fera, professor Emílio Moura falando. Você que acompanha nosso canal no YouTube, a gente vai trazer mais uma dica para você de história. E o assunto hoje vai ser Grécia Antiga. O que é que você pode se lembrar de Grécia Antiga? A Grécia Antiga, ela vai ter uma periodização histórica dividida em período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico. É importante que você saiba de cada uma dessas particularidades desses 5 períodos. O que é que você pode se lembrar, por exemplo, do período pré-homérico? Você pode se lembrar da civilização cretense, você pode se lembrar da lenda do Minotauro. No período homérico, vai ser o momento onde vai ser escrita os poemas de Homero, a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada, ele conta a história da Guerra de Troia. E a Odisseia conta a história de Ulisses, um dos heróis da Guerra de Troia, na sua volta para casa. Além disso, a gente vai ter também a formação dos genos. O que eram os genos? Genos eram comunidades familiares onde havia uma divisão de todas as riquezas. Em algum momento, alguém resolveu não dividir mais essas riquezas. E esse cara que passa a acumular no lugar de dividir, a gente vai chamar ele de aristocrata. Forma-se assim a aristocracia. A aristocracia vai ser o poder dos melhores. Massa, a partir do momento que passa a existir uma desigualdade social, porque se um acumula e os outros dividem, é claro que um vai ter mais e o outro vai ter menos. Massa? Então a gente vai ter, a partir daí da desigualdade social, a formação do Estado. E na Grécia Antiga, o Estado a gente vai chamar de polis ou cidades-estado. Tá bom? No período arcaico, a gente estuda as cidades-estado. As cidades-estados gregas, pessoal, elas tinham particularidades, tá? Elas tinham economias diferentes, elas tinham culturas diferentes, elas tinham até mesmo formas de agir diferentes. Então vamos lá, pensa comigo. Se tudo era tão diferente, por que todo mundo se dizia parte da Grécia? Havia 2 fatores comuns que faziam com que essas cidades-estados se sentissem parte do mundo grego: a língua e a religião. Tanto que eles diziam que faziam parte da Hélade. Essas cidades-estados eram tão diferentes que a gente pega 2 exemplos aí para poder você entender. A gente vai ter Esparta, que era militarista e oligárquica, e a gente vai ter Atenas, que era comercial, desenvolveu a filosofia e desenvolveu a democracia. A democracia ateniense era uma democracia restrita, porque não se esqueça, quem era cidadão em Atenas? Cidadão em Atenas era apenas homem, maior de 21 anos, nascido em Atenas, filho de pai e mãe ateniense, tá bom? Nesse caso, a gente vai ver que a participação democrática vai ser restrita somente a esses cidadãos. Não esquecer também que em Atenas a democracia ela era direta. O que é uma democracia direta? A democracia direta é aquela onde o povo participa diretamente das decisões. Havia um espaço de discussão chamado diágora e lá nesse espaço as pessoas tomavam as decisões. Ao contrário da nossa democracia atual. Na democracia atual, a gente tem uma democracia indireta. Nessa democracia indireta, a gente elege representantes e os representantes tomam as decisões pela gente. No período clássico, o que é que a gente pode se lembrar? A gente pode se lembrar das guerras. A gente vai ter as guerras médicas, que vai ser a guerra dos gregos contra os persas. Os persas queriam invadir a Grécia e os gregos queriam, obviamente, evitar a invasão. A partir daí, passa a existir um conjunto de cidades-estado que a gente vai chamar de Liga de Delos, que era meio como se fosse um órgão de defesa mútua. Só que essa Liga de Delos ficava sob o comando de Atenas. E Esparta não gostou do fato de Atenas ficar na liderança da Liga de Delos. E aí os espartanos formaram o que a gente vai chamar de Liga do Peloponeso. Tá? Nessa disputa da Liga de Delos, liderada por Atenas, e da Liga do Peloponeso, liderada por Esparta, a gente vai ter a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso vai ser uma guerra de Atenas versus Esparta. Esparta até consegue derrotar Atenas na Guerra do Peloponeso, mas ambas ficam tão desgastadas que a Grécia fica muito frágil e suscetível a invasões. Invasão é essa que vai acontecer da Macedônia, tá massa? Quando a Macedônia invade a Grécia, a gente vai ter a formação do período helenístico, tá? Por quê? Porque quando a Macedônia invade a Grécia, o rei da Macedônia era Filipe II, e Filipe II vai ser pai de Alexandre. Alexandre, ele vai formar um império tão grande que vai bater da Grécia até o Oriente. E essa mistura de elementos gregos e orientais, a gente vai dar o
nome de cultura helenística. Massa? Se você gostou da dica, dá o ok, dá a joinha, massa, curta aí o nosso canal. E se você quiser outro assunto para a gente poder fazer aqui uma revisão para vocês, comenta aí. Tá massa? Abraço!